Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos à nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez, é com muita alegria que em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Instituição que tem os trabalhos doutrinários abertos ao público sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Quem estiver passando por perto, venha conhecer a casa, vai ser um prazer recebê-los. E os nossos grupos de estudos que funcionam, e este grupo, que é o de estudo das obras básicas, acontece aqui nesse formato, sempre às quartas-feiras, às 19 horas, e também de forma presencial na nossa casa, também às 19 horas. Então, quem também estiver passando por perto e quiser vir estudar com a gente, vai ser um prazer. O grupo vai ter um prazer imenso em recebê-los. Então, vamos lá? Vamos iniciar, dar prosseguimento ao nosso estudo de hoje. Afinal de contas, nós estamos aqui para estudar. Então, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando no momento o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos e nós já alcançamos o capítulo 6º do livro 2º, cujo título é Vida Espírita. No momento, nós estamos na pergunta número 266. Quem está chegando aqui agora, vai lá nos vídeos anteriores para poder pegar o fio da meada e continuar estudando aqui com a gente. Então, vamos lá? Eu sempre lembro a vocês que a leitura que eu faço aqui é a leitura da tradução do Livro dos Espíritos, feita por Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, que eu amo. E vocês de casa acompanham com a tradução que vocês tiverem, ok? Então, vamos lá? Nós estamos no item Escolha das Provas. Na semana anterior, na pergunta 265, Kardec fez a pergunta de que alguns espíritos que escolhem como prova vir no meio onde ele vai ter, digamos assim, inclinações, no meio em que ele vai estar suscetível a determinados chamamentos, se isso não seria também, em função das respostas anteriores, é que Kardec perguntou isso. Se isso não já seria uma inclinação do próprio espírito já a querer aquele tipo de vida mesmo, a gostar daquele tipo de experiência. E os espíritos responderam que sim, que há, sim, espíritos pessoas que escolhem por isso, porque já tem uma inclinação para isso, mas fazem um adendo de que isso mostra o nível de desenvolvimento desses espíritos, ou seja, que é ainda pouco desenvolvido pela questão do senso moral. Então, que precisa ainda adquirir mais habilidades e melhorar isso. Essa foi a pergunta 265, onde nós ficamos na semana passada. Hoje, nós vamos à pergunta 266 e vamos ver o que Kardec vai perguntar aos espíritos. Ele vai dizer: não parece natural escolher as provas menos penosas?
Kardec disse, parece até normal isso, né? A gente querer escolher provas, ou seja, experiências, situações em que a gente não tenha tantos desafios, tantos dissabores, tantas dificuldades. Kardec pergunta, isso não seria natural das pessoas fazerem isso? Os espíritos fazerem esse tipo de escolha? Resposta dos espíritos agora. Para o encarnado, sim. Para o espírito, não. Quando está liberto da matéria, a ilusão cessa e sua maneira de pensar é diferente. Então, quando Kardec está perguntando aqui, como personagem encarnado, sim, é natural a gente pensar que é melhor a gente escolher uma vida, experiências para no nosso retorno mais leves, que não sejam tão penosas, com tantas dificuldades, com tantos desafios. Claro, é o natural da gente querer escolher esse tipo de experiência. Então, os espíritos dizem, sim, quando vocês estão encarnados, ou seja, o personagem quando está atuando, porque quando nós estamos encarnados, é um personagem que atua, não o espírito, é um personagem que está representando o espírito, mas o espírito é muito mais do que esse personagem. Esse personagem está representando o espírito agora. O espírito já teve diversos outros personagens que já o representaram na dimensão material. E ele, espírito, é uma individualidade que engloba todas as experiências vividas com todos os personagens. Então, os espíritos respondem para Kardec que enquanto nós estamos aqui encarnados, essa lógica de pensamento de que é melhor escolher provas menos penosas, ela sim faz até sentido para quem está encarnado. Mas quando nós estamos na dimensão espiritual, quando estamos libertos da matéria, ou seja, quando não estamos mais aqui, retornamos a outra dimensão, a nossa condição é diferenciada, porque não é apenas este personagem que está atuando, mas a individualidade que, no momento em que reencarna, as lembranças, o véu do esquecimento vem para que a gente possa fazer o trabalho do desenvolvimento, de adquirir habilidades. Esse véu cessa, o espírito toma real consciência do que é e de onde está e começa a pensar de forma diferente. Porque não pensa apenas com um personagem Sandra Naira que tem um tempo limitado para existir. Porque este personagem aqui vai morrer um dia, vai deixar de existir. Esse CPF vai acabar. Mas eu, espírito, individualidade, eu vou continuar e vou somar as experiências que eu vivenciei como esse personagem Sandra Naira, elas vão ser integradas à individualidade, ao espírito que eu sou. E quando eu retorno à dimensão espiritual, ou seja, por isso a linguagem liberto da matéria, quando eu não estou mais neste corpo físico, atuando com este personagem, a minha forma de pensar é outra, porque ela se amplia. Então, essa foi a resposta dos espíritos. Agora, nós já vimos que quando Kardec sistematizou, organizou o livro dos espíritos, ele fez da seguinte maneira. Ele traz as perguntas que ele elaborou, depois ele traz a resposta dos espíritos logo em seguida, e em algumas perguntas, Kardec tece comentários. Ele faz os comentários a partir das respostas que ele já teve anteriormente
em relação a esse assunto e faz meio que uma síntese para a gente, um resumo. Então, agora nós vamos ler o comentário de Kardec, a resposta dos espíritos a essa pergunta número 266, que é: não parece natural escolher provas menos penosas? Pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos: para o encarnado, sim, para o espírito, não. Quando está liberto da matéria, a ilusão cessa e a sua maneira de pensar é diferente. E aí Kardec vai dizer: o homem encarnado, submetido à influência das ideias materiais, vê nas provas apenas o lado penoso, a dificuldade, as adversidades, os desafios. Continuando, ele vai dizer: é por isso que lhe parece natural escolher as que, sob este ponto de vista, podem subsistir com os prazeres materiais. Mas, na vida espiritual, ele contrapõe os prazeres rudes e fugazes com a felicidade inalterável que entrevê, e então que lhe importam alguns sofrimentos passageiros. A gente já vai lendo e tecendo alguns comentários. Então ele vai dizer, quando a gente está aqui sobre o ponto de vista, né, de que essas dificuldades são penosas, parece natural que a gente queira escolher coisas mais leves, em que possam também existir os prazeres materiais, que a gente possa também curtir, aproveitar os prazeres materiais que são oferecidos. Só que, quando a gente retorna para a vida espiritual, deixa esse corpo físico, nós espíritos, né, porque é o processo de cada espírito que vai fazer isso no seu retorno, fazer como que um balanço, vai contrapor esses prazeres que são fugazes e momentâneos, que não vão durar para sempre. Tudo que a gente imagina, que a gente quer, ok, chega num determinado nível que a gente, eu queria tanto isso, aproveitei e foi. Aquilo passa a não oferecer mais prazer. E também, até pelo desgaste do corpo físico e o envelhecimento, vai chegar momentos em que determinados prazeres, ocupações, a gente não vai poder fazer mais. Então, Kardec vai estar dizendo aqui que quando a gente chega no plano espiritual e que contrapõe, que faz esse balanço, é que vai se pensar que importa valorizar tanto e escolher essas coisas que são passageiras e que vão acabar. São fugazes, têm um tempo determinado. Continuando, Kardec vai dizer: aí, o espírito pode, portanto, escolher prova mais difícil e, por consequência, a existência mais penosa, com a expectativa de chegar mais rápido a um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes um remédio mais desagradável para curar-se mais cedo. Então, quando se faz esse balanço na dimensão espiritual, diz assim, poxa, se eu tivesse feito escolhas de experiências, gente, provas são experiências que nós vamos vivenciar. Se eu tivesse feito escolhas de experiências mais desafiadoras, em que eu pudesse colocar um pouco mais de esforço, eu teria o resultado que eu teria. Eu já teria avançado, eu já teria chegado muito mais perto daquilo que eu desejo, que é minha ampliação de consciência, né? A minha evolução
para que o estado de felicidade a que o espírito está destinado, ele possa acontecer mais cedo. E aí ele ainda dá o exemplo. Às vezes a gente escolhe uma medicação que ela é mais amarga, mais desagradável, mas a gente sabe que o efeito dela é muito mais rápido que se a gente tomar uma coisa mais amena. Então, às vezes, a gente prefere assim, eu prefiro até tomar uma injeção, porque o efeito vai ser mais rápido, vai diretamente para a corrente sanguínea e meu corpo vai poder reagir, vai ter o desconforto, vai ter a dor, eu tenho medo de agulha, mas eu vou me recuperar bem mais rápido. Então, Kardec faz essa comparação de que a gente escolhe esse caminho pelos resultados que teremos, que serão mais rápidos, que a gente vai alcançá-los muito mais cedo. Mas Kardec ainda continua. Quem deseja ligar o seu nome à descoberta de um país desconhecido, não escolhe um caminho coberto de flores, pois sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que o espera se atingir o objetivo. Então, se ele quer uma coisa diferente, ele não vai pelo caminho mais fácil, ele não vai pelo caminho que todo mundo já está indo. Ele vai sempre escolher um caminho que vai ter mais desafios, porque ele sabe também que quando ele conquistar, ele vai conquistar locais onde antes ninguém fez. E a glória que vai ter ao atingir esse objetivo lhe dará muito mais satisfação. Mas Kardec continua, o comentário dele dessa pergunta é bem extenso. A doutrina da liberdade de escolhas, de nossas existências e das provas que devemos sofrer, deixa de parecer estranho se considerarmos que os espíritos libertos da matéria apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Pressentem o fim, e esse fim lhes parece de muito maior importância que os prazeres efêmeros do mundo. Após cada existência, veem o progresso realizado e compreendem o que lhes falta ainda para evoluir com o intento de atingi-lo. Eis porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corporal ao pedirem as que podem fazê-los chegar mais depressa. Não há, portanto, razão para nos admirarmos que o espírito não dê preferência à existência mais suave, mais leve, ainda estagiando no estado de imperfeição, não pode desfrutar a vida sem amarguras, que é apenas entrever, e é para chegar até lá que procura se melhorar. Então, Kardec, nesse parágrafo que é bem extenso, ele vai dizer que essa liberdade de escolha olhe, liberdade de escolha, olhe como o divino é maravilhoso conosco, não nos impõe nada, nos dá liberdade de escolher. Ok, você vai querer provas mais leves, menos desafiadoras, tudo bem. Agora saiba que também as conquistas que você terão serão correspondentes a esse tipo de experiência. Gente, provas são experiências que nós vamos conviver. Então, ele diz que quando nós chegamos na dimensão espiritual e que a gente vislumbra onde a gente quer chegar, quando a gente vê aqueles que já chegaram e o que eles conquistaram, a nossa visão muda. E a gente vê que após cada existência, esse progresso, ele vai ter a ver também com o tipo de experiência que nós vivenciamos e o quanto nós conseguimos dar conta dela. Então, ele diz, por isso, voluntariamente, para a gente parar de reclamar das experiências, do tipo de vivência que nós estamos tendo, de família, de situação financeira, porque voluntariamente, na maioria das vezes, nós escolhemos essas vicissitudes da vida corporal, ou seja, essas dificuldades ou esses desafios, porque nós estamos enxergando um horizonte bem melhor. E que nós sabemos que no nível de imperfeição que nós estamos, também não ter nenhum tipo de dificuldade não vai haver. Porque, afinal de contas, nós estamos num planeta ainda, numa
situação, no estágio evolutivo de provas e expiações. Então, não estamos em planeta de regeneração, nem feliz, nem divino. Então, uma vida sem nada, sem nenhuma dificuldade, não vai rolar. Mas, quando nós escolhemos provas que são mais desafiadoras, é porque a gente está vislumbrando chegar num lugar em que a gente já está vendo que outros já alcançaram. E que eles alcançaram através do trabalho, através do seu desenvolvimento. Isso não significa que tenha que ter sofrimento, porque o sofrimento é uma interpretação. O sofrimento é a forma como nós escolhemos passar pela experiência. Então, isso é escolha nossa também. Mas, como eu disse, esse comentário de Kardec é extenso, vamos dar prosseguimento. Então, vai dizer Kardec, não vemos diariamente o exemplo de escolhas parecidas? O homem que trabalha uma parte de sua vida sem tréguas nem descanso, a fim de ajuntar o necessário ao seu bem-estar, não exerce uma tarefa ao qual se submeteu com vistas a um futuro melhor? O militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que enfrenta perigos no interesse da ciência ou de seus próprios objetivos, não se submetem a provas voluntárias que devem lhes proporcionar honra e proveito se as superarem? A que o homem não se submete ou se expõe pelos seus interesses ou pela sua glória? Ele está dizendo aqui, o homem se submete e se expõe quando ele quer glória, quando é do seu interesse, a qualquer coisa. Todos os concursos não são igualmente provas voluntárias visando melhorar na carreira escolhida? Não se chega a uma posição social de elevada importância nas ciências, nas artes ou na indústria sem que passemos pela fieira de posições inferiores, que são outras tantas provas. Então, Kardec vai dizer assim, aquela pessoa que vislumbra uma vida melhor, que quer conquistar uma casa melhor, para ter um conforto, não é luxo nem ostentação, mas que quer ter uma vida melhor. Ele não trabalha mais, ele não faz hora extra, ele não trabalha sem trégua, sem descanso, para poder conseguir juntar o necessário, porque ele vê que através disso ele vai poder conquistar uma qualidade de vida melhor. Não tem pessoas que passam o tempo investindo e até se privando de determinadas coisas para conquistar uma aposentadoria melhor, vislumbrando. Então, Kardec disse a mesma coisa. Por quê? Porque eles veem que tem algo que, ao fazer esse esforço maior nesse momento, passar por determinadas situações em que ele vai manejar adequadamente isso, sem passar com conteúdo de sofrimento, mas dizendo, isso aqui é apenas uma situação temporária para que eu alcance isso melhor. Kardec diz que diariamente a gente vê isso, inclusive ele diz que na ciência, na arte, na indústria, para que a gente conquiste coisas, a gente tem que passar por situações de posições inferiores. Que, ele diz, essas posições também inferiores são provas, experiências que a gente tem, às vezes, no nosso processo de aprendizado, nós configuramos visando conquistar algo lá na frente. E Kardec continua ainda, esse comentário dele é bem extenso. A vida humana é, assim, o decalque da vida espiritual. Nela encontramos, em menor escala, os mesmos incidentes daquela. Se na vida terrena escolhemos com frequência as provas mais complexas, visando um objetivo mais elevado, porque o espírito, que vê além do corpo e para quem a vida na matéria é apenas um incidente fugidio, não escolheria uma prova penosa e laboriosa se deve conduzi-lo a uma eterna felicidade. Aqueles que dizem que se pudessem escolher a sua existência, pediriam a de príncipes ou milionários,
são como míopes, que não veem o que tocam, ou como as crianças gulosas que respondem ao perguntarmos que profissão teriam. E aí vai dizer, pasteleiro ou confeiteiro, né? A criança, para quê? Que profissão você gostaria? Se ela gosta muito de doce de comer, ela, quando eu crescer, eu vou querer ser um confeiteiro para eu comer bastante doce. Eu vou querer trabalhar numa padaria para eu comer muita coisa que vai ser feita. Então, Kardec disse que quando o espírito está nesse estágio, ele é como uma criança. É como um míope que não enxerga direito o que está tocando. E aí faz essas escolhas meio enviesadas, em que ao invés de no resultado final ser positivo, não será. Então ele vai dizer, tal como o viajante que no fundo de um vale nevoento não vê a extensão nem os pontos extremos de seu caminho, ao chegar ao cume da montanha, vê a rota percorrida e o que lhe resta percorrer. Vê o seu objetivo final, os obstáculos que ainda tem a vencer e pode, então, escolher com mais segurança os meios de o alcançar. O espírito encarnado é como o viajante no fundo do vale. Desembaraçado dos laços terrestres, assemelha-se ao que atingiu o cume. Para o viajante, o objetivo é o repouso após a fadiga. Para o espírito, é a felicidade suprema após as tribulações da prova. Todos os espíritos dizem que no estado errante, ou seja, quando estamos na dimensão espiritual, nesse estado errante, em que ainda necessitamos voltar no processo reencarnatório, isso é estado errante, procuram, estudam e observam para fazer a escolha. Não temos um exemplo desse fato na vida corporal? Não buscamos muitas vezes durante anos a carreira na qual nos fixamos livremente a nossa escolha porque acreditamos ser a mais adequada aos nossos objetivos? Se fracassamos numa, procuramos outra. Cada carreira que abraçamos não é uma fase, um período da vida. Cada dia não é empregado a procurar o que faremos no outro? Ora, que são as diferentes existências corporais para o espírito, senão fases, períodos, dias da sua vida espírita, que é, como sabemos, a vida normal. A vida corporal é apenas transitória e passageira. Então, a vida espiritual é o lugar, é onde estamos nesse estado errante, que nós temos toda essa condição de fazer essa análise e buscar. E a vida material é uma cópia. Então, aquilo que a gente faz aqui, busca ver qual a melhor condição. Se a gente está num trabalho, a gente procura um melhor. Se não se adapta, a gente modifica. Assim a gente faz quando estamos... Assim nós fazemos quando estamos na dimensão espiritual, né? E quando estamos nessa condição de espíritos errantes. Aí a gente vai procurar estudar, observar, para que a gente possa, ao formatar a nossa próxima experiência, a gente faça escolhas que vão acrescentar, que vão fazer com que a gente caminhe, com que a gente alcance, chegue mais perto da meta que nós desejamos alcançar. E a partir dessa visão, a gente não vai fazer escolhas de provas fáceis, que não deem trabalho, mas aquelas que vão fazer com que a gente chegue mais cedo no lugar onde a gente quer, merece e vai estar, que é o lugar da consciência plena, da felicidade, a qual nós fomos destinados pelo divino, pelo Criador. Que, meus amores, extenso esse comentário de Kardec, né? Dá para a gente refletir, reler várias vezes durante essa semana, né? Que é para isso que a gente estuda, para utilizar o que a gente vê aqui no estudo. O que é que eu posso trazer isso para essa experiência atual?
para esse personagem que está atuando, para que eu possa aproveitar o melhor possível, para quando eu voltar e ficar no estado errante, eu possa, nessa avaliação, para as próximas experiências, fazer escolhas bem melhores, ok? Vamos lá? Na próxima semana, nesse mesmo horário, a gente se encontra aqui para continuar estudando. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, divino Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos. Espero vocês aqui semana que vem, às 19 horas e na instituição também, ok? Beijo no coração de todos e até a semana que vem.